Graças e paz, amados irmãos, daqui da Igreja Batista Jardim Marajoara, todos os nossos amigos queridos também, que não são daqui da igreja, mas acompanham os nossos vídeos, os nossos cultos, estudos bíblicos aqui no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos para mais um estudo bíblico na nossa série Fruto do Espírito. Temos meditado aí há um bom tempo nessa série e hoje vamos meditar em mais uma característica desse fruto. Lembrando que é um fruto só. O Espírito Santo produz um fruto que tem várias virtudes, várias qualidades, né? Então, quais são essas qualidades? Vamos lembrar? Lá no nosso texto básico nos diz, em Gálatas 5, 22 a 23, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Vamos falar sobre domínio próprio, ou como algumas outras traduções da Bíblia dizem, a temperança, né? O que é ter domínio próprio? O que é ser temperante? É você ser uma pessoa disciplinada. É aquela pessoa que não se deixa levar por qualquer vontade, não se deixa dominar pela ansiedade, né? Mas exerce um controle sobre a sua ansiedade, é uma pessoa que tem controle sobre as suas vontades, é uma pessoa que pensa muito bem naquilo que vai fazer, pensa nos seus atos, pensa na consequência dos seus atos, pensa em tudo isso em vista da palavra de Deus, né? O que a palavra de Deus nos ensina, então como nós devemos agir e como nós devemos reagir às situações da vida. Essa é a pessoa temperante, né? Essa é a característica da pessoa que tem um domínio próprio. Então, nós vamos ver aqui que o domínio próprio, ele é um dom que Deus nos dá. Por nossa própria força, nós não temos condições de termos um domínio próprio, né? Mas é uma consequência da ação de Deus nas nossas vidas. A Bíblia nos ensina que Deus nos alcançou com a sua graça. Deus veio em primeiro lugar ao nosso encontro e Ele nos dá a salvação, Ele nos dá a presença dEle nas nossas vidas, né? Ele vem morar em nós com o Espírito Santo e Ele vem nos transformar para sermos a imagem de Jesus Cristo. E para sermos a imagem de Jesus Cristo, nós precisamos ter as características que Jesus Cristo tem. Então, a graça de Cristo faz isso em nós, ela nos transforma e nos ensina, né? Tudo a maneira certa de sermos, a maneira certa de agirmos. Lá em Tito, capítulo 2, diz assim, versículo 11, porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. E o 12, ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa. Olha que interessante, a graça de Deus nos ensina primeiro a negar, né, a impiedade, negar as paixões mundanas, né, ou seja, negar tudo aquilo que não pertence a Deus, tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. E nos ensina também a viver nesse mundo aqui de uma forma que Deus quer que nós vivamos, né? A sermos sensatos, a sermos justos, a sermos piedosos, né? Lembrando aqui que piedade na Bíblia é uma devoção a Deus, né? E o apóstolo Pedro, ele nos ensina que nós devemos nos esforçar para buscar trazer, então, essa virtude para as nossas vidas. Em 2 Pedro 1, versículos 5 e 6, nós lemos assim, por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem à fé que vocês têm a virtude, à virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, à perseverança a piedade. E o apóstolo Paulo também nos ensina algo similar. Na verdade, é o Espírito Santo que nos ensina aqui através desses grandes homens usados por Deus, né? E o apóstolo Paulo nos diz lá em 1 Coríntios que nós devemos nos esforçar para ter esse domínio. 1 Coríntios 9, 25 diz assim, ó, todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível.
E não só nesse texto, né? O apóstolo Paulo também usa em outras situações também a figura de atleta. Lá na carta aos Hebreus também nós temos, né, um exemplo também nos comparando a atletas que correm. E um atleta ele precisa ter um domínio próprio, né? Ele se controla, ele é regrado, disciplinado, né? Nos horários que vai treinar, ele é disciplinado com relação à sua alimentação, com relação ao seu descanso também. Ele tem esse controle para poder alcançar então aquelas posições que ele tanto deseja, né? Ganhar o primeiro lugar, né? Ganhar a coroa, né? Na época que a Bíblia foi escrita, eles ganhavam uma coroa de louro, né? Mas Paulo fala aqui que essa coroa que eles ganhavam era corruptível, né? Ela se estragava, não dura para sempre. Mas a coroa que nós vamos ganhar de Cristo durará para todo sempre, é incorruptível. Então, nós podemos entender que devemos sim ter um domínio próprio e é o Espírito Santo quem nos dá. Como? Ele nos dá uma força, né? Ele nos fortalece para lutarmos contra os nossos próprios desejos. Naturalmente, nós temos desejos pecaminosos, desejos que são contra a vontade de Deus. Naturalmente, nós queremos realizar a vontade do nosso próprio ego. Né? Queremos deixar sobressair a nossa própria vontade, muitas vezes a nossa arrogância, a nossa petulância. Né? Muitas vezes ficamos bravos para realizar a nossa própria vontade, partimos para a brutalidade. E também, em muitos momentos da nossa vida, queremos elogios, queremos uma glória, né? Queremos ser reconhecidos pelas pessoas, ou queremos que as pessoas tenham dó da gente, né? Olha como eu sou sofrido, né? Olha como minha vida é difícil, eu quero que as pessoas tenham dó de mim, eu quero mostrar o máximo possível que minha vida é difícil para que as pessoas tenham dó de mim. Tudo isso é um desejo do nosso ego, é uma luta que nós temos e sempre teremos aqui nessa terra contra os desejos da nossa carne. A nossa carne é pecaminosa. A Bíblia sempre usa assim, o corpo, que é os membros e tudo mais, né, que nós temos, que é neutro, né? Mas a Bíblia se refere à carne para nos mostrar esse lado pecaminoso que ainda está presente nas nossas vidas e o nosso espírito, que é vivificado pelo Espírito Santo e que deve então buscar a vontade de Deus. Então nós temos essa luta, né, do espírito contra a carne. Em Romanos 8, versículo 5, o apóstolo Paulo diz assim: os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Como que nós devemos viver aqui nessa vida? Se eu sou salvo, se eu tenho o Espírito Santo vivendo em mim, eu tenho que viver inclinado, né, buscando a vontade do Espírito, para as coisas do Espírito, né, para tudo aquilo que Ele deseja que eu faça, que eu pense, que eu fale, que eu medite. Né? Agora tem pessoas que falam que são salvas, mas vivem inclinadas para a carne, para os desejos da carne. Será que são salvas mesmo? Será que tem o Espírito Santo mesmo dentro delas? Será que estão buscando ao Senhor? Então nós precisamos pensar muito bem, né, sobre essa questão do domínio próprio. Ele evidencia também a atuação do Espírito Santo nas nossas vidas. E se você não vê essa atuação, não quer dizer que já era, né? Então agora não tem mais como. Mas é um momento de que, já que você está percebendo isso, ore, se arrependa, peça perdão ao Senhor e passe a buscar a Ele. Peça que o Espírito Santo venha tomar conta da sua vida, para que você possa desfrutar e ver os frutos, né? Esse fruto do Espírito Santo, né? E principalmente essa característica do domínio próprio na sua vida. E agora eu trouxe aqui de uma forma mais aplicativa algumas áreas onde nós devemos pensar muito, né, sobre o domínio próprio. Lógico que não são só essas áreas, né, mas para a gente poder ter uma noção aqui mais prática, né, sobre esse domínio próprio, sobre esse controle que nós devemos ter nas nossas vidas. Um primeiro destaque que nós podemos fazer aqui é o controle sobre a nossa língua. Algo que nós já falamos aqui recentemente, né? Pensando lá no livro de Tiago, capítulo 3, versículo 2, nós lemos o seguinte: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito,
capaz de refrear também todo o corpo. Tiago nos ensina que a língua é um órgão pequeno, mas que tem o poder de dominar o corpo inteiro, né? E nos fazer, então, ficar reféns das nossas palavras, né? Se temos o controle sobre a língua, nós já temos, então, o controle, né, o domínio sobre o corpo inteiro. Precisamos tomar muito cuidado com aquilo que falamos. Se somos salvos, se somos guiados pelo Espírito Santo, não devemos mentir, não devemos ser fofoqueiros, não devemos ficar arrumando briga, né, levando confusão para lá e para cá. Precisa tomar muito cuidado com aquilo que você fala, com palavras de baixo calão, né, pessoas que gostam de falar um palavrão. A nossa palavra deve ser controlada, deve ser refreada e da nossa boca só deve sair palavras boas, né? Tiago fala também, né? Pode uma fonte jorrar água salgada e água doce ao mesmo tempo? Não tem, né? Então, tome cuidado com a sua língua. O domínio próprio também se evidencia através do controle dos nossos hábitos. 1 Coríntios 6,12 diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Nós temos uma liberdade em Cristo, sim, mas não quer dizer que nós devemos deixar que tudo, então, domine sobre as nossas vidas. Precisamos tomar muito cuidado e ter controle daquilo que nós podemos fazer. Então, há sempre uma grande discussão, né, sobre questão de bebida alcoólica, sobre questão de tatuagens e vários outros assuntos assim, né? Mas precisamos tomar cuidado. Esses assuntos estão me dominando ou eu tenho controle sobre isso, né? Eu estou fazendo tudo isso para a glória de Deus? Então precisamos tomar cuidado, né, com aquilo que a gente come. Paulo ele fala que muito na questão de verificar, né, se a comida é consagrada para ídolos ou não. Ele fala, não tem problema, se você orar, se você consagrar, tudo bem, você pode comer. Mas se você fizer isso e você escandalizar um outro irmão, é melhor você não comer. Tenha controle, né, sobre essas coisas. A mesma coisa nós podemos pensar sobre bebida alcoólica, né? A Bíblia ela não condena de fato, mas hoje em dia é tão mal visto, né, na nossa sociedade aquelas pessoas que bebem, as pessoas principalmente também que perdem o controle, né? Então para que você vai beber? Para poder escandalizar outra pessoa, para ser visto como um beberrão? Né? Quando a gente fala assim que alguém é cachaceiro, né? Isso não é um elogio, já é, né, um pejorativo a própria linguagem, né, a própria palavra. Então para que vai ficar se envolvendo com bebidas alcoólicas? Eu bebo socialmente, bebo só um pouquinho, mas precisa, né? Precisamos tomar cuidado também nos nossos relacionamentos, né, com quem a gente se envolve, a maneira como nós estamos nos relacionando com as pessoas. E o próprio texto aqui depois ele fala sobre a questão da imoralidade sexual. Pessoas que se diziam cristãs, mas estavam se envolvendo, né, estavam tendo relacionamentos de imoralidade sexual, até mesmo com prostitutas, né? E muitas pessoas se prostituem também hoje em dia, que não são casadas, mas estão tendo relacionamentos sexuais, aí, né? Cada hora com um namorado, né? Cada hora com uma namorada diferente, está tendo relacionamento sexual. Isso é prostituição também. Precisamos ter domínio próprio sobre o nosso corpo, né? E tomar cuidado com aquilo que a gente faz. Uma outra área que eu gostaria de trazer aqui é a respeito também do nosso tempo, né? Precisamos ter um bom controle do nosso tempo. Onde nós temos empregado o nosso tempo? Jesus usa muito a imagem de que nós somos apenas mordomos de tudo aquilo que Ele coloca nas nossas mãos, né? E que precisamos cuidar bem daquilo que o nosso Senhor nos deu. O Senhor saiu para uma viagem e logo retornará. E deveremos prestar contas a Ele de tudo aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. E o nosso tempo também, né? É um presente valioso que Deus colocou nas nossas mãos. Para que temos empregado o nosso tempo? Jesus ele conta uma parábola lá do rico insensato. Um homem que dedicou toda a sua vida para juntar muita fortuna, né? Encheu os seus celeiros. Chegou no momento que ele fala assim, pronto, agora descansa, né, meu corpo, descansa minha alma, pode agora beber, comer à vontade, né? Você não precisa mais trabalhar. Aí Jesus fala assim, louco,
que essa noite vão pedir a sua alma. E aí, o que você preparou para ela? Né? Então existem pessoas que são assim, passam a vida inteira só preocupadas com o trabalho, em juntar riquezas, mas não se preocupam em desenvolver a sua fé, em desenvolver a sua salvação, em ter um relacionamento com Cristo. Não se arrependem dos seus pecados, mas só se preocupa com o dinheiro. Acha que dinheiro é tudo, né? Mas será que teremos saúde lá na frente para aproveitar todo esse dinheiro que estamos lutando? Ou só vamos deixar para os outros, né? Precisamos buscar o Senhor, né? A Bíblia também condena os preguiçosos, que não trabalham também, que só gastam o seu tempo com coisas inúteis, né? Hoje em dia nós temos tantas coisas inúteis, né? Que redes sociais, né? Internet, celular, Netflix, tudo mais. É bom aproveitar isso para descansar assim, mas às vezes toma muito tempo, né? E ficamos inúteis também. Poderíamos estar aproveitando esse tempo para tantas outras coisas, né? O preguiçoso também vai ser cobrado por Deus. Então precisamos ter um bom equilíbrio, né? Controlar bem o nosso tempo, dedicar um tempo para a família, dedicar um tempo para o trabalho, dedicar um tempo para estudar a Bíblia, dedicar um tempo para orar, dedicar um tempo para me relacionar com a minha igreja, com os meus irmãos, dedicar um tempo para descansar, isso é muito importante, descansar, dedicar um tempo para lazer, mas tem que ter um equilíbrio, né? Nem só descanso e só lazer, preciso trabalhar, mas nem só trabalho também, eu também preciso descansar, preciso, né, estar com a minha família e tudo isso que nós falamos aqui agora. E também a Bíblia fala sobre nós termos o controle da nossa mente, né? Controlar tudo aquilo que alimenta a nossa mente, tudo aquilo que nós temos pensado ao longo do dia. Filipenses 4:8 diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Tá vendo? Precisamos tomar muito cuidado com o que ocupa a nossa mente. Então, concluindo aqui o nosso estudo, nós recebemos essa força do Espírito Santo, mas nós também temos responsabilidade em utilizar isso que o Espírito Santo nos ensina, né? Em utilizarmos esse domínio próprio, em utilizarmos essa força que o Espírito Santo está nos dando, né? Para não mais vivermos segundo a natureza pecaminosa que nós temos, né? Nós não somos mais escravos do pecado, mas agora somos livres e vivemos de acordo com o Espírito Santo. Para encerrar aqui, né, concluindo essa luta que nós temos, Romanos 8, de 8 a 10. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Amém? Então, que possamos viver, né, como verdadeiros crentes, vivendo pelo Espírito, não vivendo para a carne pecaminosa. Que possamos buscar ao Senhor, buscar desenvolver essa virtude do Espírito Santo na nossa vida, né? Sermos temperantes, termos domínio próprio. Sabendo que nós não devemos ser dominados por esses desejos pecaminosos, mas que em tudo possamos ser dominados pelo Espírito Santo de Deus e possamos glorificar ao nosso Salvador. Amém? Que Deus te abençoe e até o nosso próximo estudo.